Boa tarde, pessoal. Vou iniciar aqui a minha apresentação, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um segundo. Já está aparecendo para vocês? Tá sim. Sim. Então, boa tarde. Eu sou Emanuele Leão Rodrigues, e eu vou apresentar para vocês um pouco da minha proposta, que faz parte da minha proposta de design, que faz parte do programa de pós-graduação em design na UFCG, aqui na Paraíba. E aí eu estou ainda no comecinho da minha proposta, da minha pesquisa, mas eu acredito que eu já tenho alguma contribuição para fazer aqui para o colóquio, certo? Agradeço, inclusive, a oportunidade de poder participar, de poder contribuir com esse momento de pesquisa tão importante. E o título aqui do meu resumo expandido é Placemaking, o design participativo e o espaço público. A minha pesquisa, ela consiste muito nessa relação da sociedade, da comunidade com o espaço. Então, seria pensar o design e a relação dela direta com o espaço público, através da relação sempre do design como estratégia, destacando principalmente a questão da convivialidade e também da relação das pessoas com a representatividade que os espaços trazem para a sociedade, que os espaços públicos em específico trazem para a comunidade. E aí eu destaco na minha pesquisa o estudo no Parque Bodocongó, que é um parque que traz grande relevância para a cidade. A princípio, ele foi escolhido por ele ter esse aspecto histórico do açude, apesar de se tratar de um espaço novo, no entanto, ele traz uma grande responsabilidade social para a cidade, por toda a sua história, por tudo que o açude em si ele carrega para a cidade. Então, eu trago um pouco da questão do design e como ele pode contribuir para o desenvolvimento de espaços mais conviviais, principalmente destacando a questão da relação de representatividade que ele pode trazer. E aí eu trago algumas palavras que eu vou considerar como palavras-chave aqui no meu resumo, que aí eu posso considerar, por exemplo, relações como a questão de reapropriação desses espaços públicos, a valorização deles, a questão de promover a inclusão, o acesso a esse tipo de serviço que a comunidade, de fato, necessita ter acesso, a questão da organização social, da mobilização popular, e levando em consideração já a questão do design, sempre pensado como uma estratégia, pensar ele como um importante meio para a transformação e construção. E aí eu trago uma palavra que é também muito importante e muito forte na minha pesquisa, que também é a questão da empatia. Vou trazer para vocês algumas palavras, alguns termos que eu utilizo na minha pesquisa, mas que são de grande contribuição quando se fala em espaço público. Quando eu falo em placemaking, é um conceito já difundido há muitos anos, então ele inicia na década de 60, e aí existem vários pesquisadores, como o Ian Gell, entre outros, que têm um forte apreço por esse tipo de pesquisa. E aí o placemaking é pensado também como um processo de planejamento, de criação e também de gestão, quando relacionado com o espaço público, que é o foco da minha pesquisa. Então, ele é sempre voltado totalmente para as pessoas, visa principalmente a questão da transformação dos espaços, em promover pontos de encontros com a comunidade, a relação da rua,
da calçada, dos prédios, dos edifícios, e usar isso como um forte estímulo para as interações entre as pessoas, para promover as comunidades mais saudáveis e, consequentemente, mais felizes. E aí, eu sigo com essa questão, trazendo agora um outro termo que também destaco nesse resumo, que seria a questão da convivialidade, que é muito destacado também por Ivan Illich, que ele criou esse termo na década de 70, e ele defende essa questão dessa autonomia das comunidades, essa questão da necessidade da transição, do bem-estar social e das relações interpessoais. Outro fator importante também seria um conceito considerado como um conceito-chave, o design, sempre como pensar o design como uma estratégia, né? Então, ele lidar com os objetos, com a troca de informações, isso também é algo muito importante nessa questão de relação de convivialidade. E aí ele também traz essa questão do potencial criativo que as comunidades possuem e essa relação de interpessoalidade, né? De sempre troca de informações, essa relação também é algo que deve ser considerado muito forte entre todos. E aí, um outro termo também destacado seria a questão do humanismo projetual. O humanismo projetual, trago ele através de Von Zip, e aí, no livro Design, Cultura e Sociedade, ele destaca muito bem essa questão, dessa questão de se pensar de uma maneira mais humana na hora de se desenvolver os projetos, principalmente quando a gente está falando em design, que traz essa carga muito importante, assim, de responsabilidade social, mas que, ao mesmo tempo, ele também carrega um outro lado, né, da questão da industrialização, de toda essa corrida contra a favor do desenvolvimento. Então, também é um outro aspecto que eu gosto de apontar, que eu aponto como um aspecto importante aqui para esse resumo. E aí o design sempre com uma forte contribuição, principalmente quando se destaca os desafios sociais. E aí, Von Zip também defende o equilíbrio entre a questão técnica e a questão semântica. E um outro fator importante também é que ele destaca o design como uma ferramenta de poder. Então, sempre o design ele tem que ser pensado como algo que tem uma grande relevância social. E aqui, nesse caso da minha pesquisa, eu trago ele como o design sempre também como uma estratégia. E aí, na minha pesquisa, a intenção é que algumas ações se traga a questão das experiências participativas. Porque aí, em cima dessa pesquisa, a intenção é o desejo da transformação, é pensar sobre o design estratégico como uma ferramenta para promover a inclusão, o acesso e a participação. Destaco também a questão da crise da sociedade industrializada, a diminuição do consumo, e aí, consequentemente, o aumento dessa qualidade de vida social. E aí, um outro fator importante que eu destaco é a questão do valor político do design, que aí ele está diretamente relacionado à questão das inovações sociais, também muito destacado dentro dessa área de pesquisa. E aí, como seriam essas estratégias? As estratégias seriam utilizar sempre o co-design à frente, a relação de diálogos e de trocas de experiências como ferramenta através da pesquisação, que é algo que eu pretendo utilizar na minha pesquisa do mestrado, o uso de cards para apresentação de ideias e propostas, assim como a realização de ações de oficinas, colagens, pinturas, para que se reivindique espaços para todos e o design sendo utilizado como um meio e não como um fim. E aí eu trago as minhas referências, né, de Placemaking, Von Zip, também outros autores, inclusive a professora Beani, que
trouxe um material muito importante para mim, Illich e também outros autores. É isso. Não sei se já deu meu tempo. Deu fechadinho. Fez uns 10 minutos mesmo. Bom, gente, agora... boa tarde a todos e a todas. Desculpa o atraso. Estamos aqui com o apoio da Mariana, não é isso? Isso. Ok. Estamos aqui como mediador aqui desse encontro nosso, né? E a Emanuele vai começar agora, não é isso, Emanuele? Acabei de terminar. Oh. Tudo bem. Foi, então, a gente já começou. Né? Tá, desculpem, porque eu estava num exame e acabei de entrar aqui. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então... Pode continuar, Emanuele. Você estava falando, eu interrompi vocês, né? A minha pesquisa, eu estava falando sobre a relação da minha pesquisa do mestrado, que aí eu trouxe para cá como um gancho para esse colóquio, que aí, apesar de ainda estar no comecinho dela, eu trago ela aqui como contribuição aqui para o colóquio, e aí eu trago a relação do placemaking, que são estratégias voltadas para a valorização do espaço público e da relação que as pessoas devem ter, sempre com o respeito à questão social, que aí eu penso sempre no design como estratégia para que se alcance espaços mais conviviais, que também é uma outra questão que eu destaco muito pesquisada, também trazida sob a perspectiva de Ivan Illich, também, que é um autor, no seu livro A Convivialidade, que traz essa relação das trocas, e que o design sempre deve ser pensado sob essa perspectiva, e destaco também a questão da pesquisação, do design participativo, do co-design, da troca, e, sobretudo, na questão da empatia, né, de se pensar no lugar do outro e querer sempre o acesso para todos de uma maneira mais igualitária. Então, eu espero que a minha pesquisa seja utilizada como uma ferramenta também ao final do processo, de todo o processo, que eu consiga trazer, sim, contribuições positivas acerca e trazendo, assim, linhas guias sobre a relação do design como estratégia na utilização do placemaking para os espaços públicos. Vocês querem... Muito bom, muito bom. Pois não, Ana? Não. Então, foi isso. Como eu já havia apresentado, Sérgio, eu acho que na hora que você entrou, eu tinha acabado de finalizar aqui a minha apresentação, mas aí eu trouxe algumas contribuições. Eu sou de Campina Grande, acho que algumas pessoas já devem conhecer a famosa cidade do maior São João do mundo, e aí eu trago como espaço a pesquisa, como alvo da pesquisa, Bodocongó, que é aquela música, eu fui feliz lá no Bodocongó, no meu barquinho de um remo só, muito cantada por Elba Ramalho, e aí ele tem uma responsabilidade para a cidade, e aí eu quero trazer isso como contribuição da minha pesquisa, e trouxe aqui para o colóquio. Muito bom. Eu confesso que Campina Grande ainda não cheguei lá, mas João Pessoa conheço, e eu tenho uma admiração muito grande pelaquela cidade. Muito bem. Deu para ter um... Na próxima oportunidade estarei aí para compartilhar também do design com você, tá bom? Realmente, pelo conhecimento que agora você apresenta da tua pesquisa, é algo realmente extremamente contundente, né? Pensar os espaços públicos é algo que a gente tem que estar sempre se reinventando aí nessa nova sociedade que a gente vive, né?
As mediações das perguntas estão acontecendo aqui, né? Mas eu acho que a gente agora já vai para a Bianca. Professor? Né, Bianca? Professor? Não? Sou Sérgio, eu sou o Bruno, somos da Ô, organização, Bruno. eu sou o apoio Bruno. do apoio técnico, falei com o senhor um pouco Ô, mais Bruno, cedo. obrigado. Se eu posso dar algumas Claro, sugestões? pode ficar. Sim, pois não, por favor. A metodologia tem sido o senhor realizar a mediação da mesa e a Mariana vai ser o apoio técnico. A Mariana, ela controla os tempos e as presenças, os registros de presença, e o senhor media, né? O senhor vai conduzindo o debate e tudo. E a gente tem feito a metodologia de apresentações, 10 minutos de apresentações e 10 minutos de debates. Então, a gente, depois das mediações, depois das apresentações, a gente abre para o debate, para o público que queira se manifestar, dar uma opinião, auxiliar alguma coisa na pesquisa das pessoas, né? E aí a gente tem nessa mesa cerca de... Mariana, você pode me ajudar? Você que deve estar com a... Oi, Mariana? Bruno. Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô. Aí temos quantas apresentações nessa sala, Mariana? Hoje são 4 apresentações. 4 apresentações. Do momento, ela utilizou 10 minutos, e aí o momento agora seria para a abertura de debates, né? O senhor pode comentar, mas também pedir que se tiver alguém que queira comentar, pode utilizar o acesso de som também para se referir à pesquisadora e ao restante da sala. E aí, quando encerrar esse momento de debates, a gente passa para o próximo trabalho. Tem sido essa a sugestão que nós temos realizado. Muito obrigado, professor, por sua mediação. Estamos aqui no apoio no que o senhor necessitar e os participantes também. Pronto. Então, eu abro aqui a sessão de questionamentos, de perguntas, né, dos participantes. E aí, para conhecer um pouco mais a pesquisa da Emanuele e vocês fazerem as observações aí que tanto desejam, tá bom? A gente pode fazer uma delas. Sim, se vocês optarem, podem fazer tanto voz quanto chat, mas podem ficar à vontade. A melhor opção vai ser sempre muito bem-vinda, tá bom? Então, Emanuele, muito interessante o seu trabalho. Me fez lembrar de um dos laboratórios do curso de design da UFC, que é o Laboratório de Iniciativas em Design Social. E uma das coisas que me chamavam muito a atenção nesse laboratório era sempre buscar executar ações de design nos espaços, ou enfim, ações em geral para motivar essas reflexões que a gente produz na academia e muitas vezes tem uma dificuldade de levar para quem está vivendo naquele momento. Eu queria te perguntar como que é para você isso, de levar essa discussão sobre esses lugares para esses lugares. Em relação à questão de levar para esses lugares, a minha experiência, que eu posso dizer até agora, é muito pequena, porque como com a pandemia eu não consigo dar muita continuidade às minhas atividades, até porque a minha pesquisa também está muito no começo, ela ainda está bem verdinha ainda, mas que eu espero que ela possa evoluir bastante em seguida. Mas já tive a oportunidade, sim, de participar de algumas atividades relacionadas a essa questão do design, junto da sociedade, da comunidade. Eu acho que é uma coisa que a gente deve alimentar, que a gente deve fomentar para que as pessoas possam ser mais autônomas e a própria comunidade tomar isso como, digamos, um aprendizado e poder conseguir, de fato, colocar em prática essas ações para que elas possam se sentir dona dos espaços, que é o que realmente são, né, mas que não se sentem. Eu acho que a gente deve trazer, sim, essa questão desse fomento por esses espaços.
Não sei se eu respondi, mas Sim, sim, respondeu. Definitivamente a pandemia tá cortando muitas das nossas linhas de raciocínio enquanto pesquisador, enfim. De fato, esse novo comportamento, né, que surge aí com a pandemia, em especial para o trabalho da Manuele, você tem que ter uma vivência, ele requer um novo olhar, né? Interessante, Manuel, que eu me lembrei, quando você falou um pouco da sua pesquisa, de um artista, ele é alemão, mas trabalhou muito tempo em Nova York, chamado Christoph Niemann. Não sei se você já ouviu falar nesse camarada. não Ele conheço. trabalha muito com o minimalismo. Ele trabalha muito com o minimalismo, né? Com as formas. Ele vai abstraindo formas e, e o espaço público para ele é todo meio que vetorizado de uma forma minimalista. Ele pega o todo e abstrai daquilo para conduzir as formas de comunicação dele, né? Nisso, eu costumo também conversar muito com os meus alunos, né? Trocar experiência com alguns professores de como nós vemos a cidade, né? Como nós vemos a cidade, como vemos o espaço público, como vemos essas formas, o que a gente pode redesenhar no nosso pensamento e minimalizar isso e tentar traduzir uma nova forma de comunicação, né? Essa pandemia fez com que a gente se distanciasse desse convívio, dessa vivência, né? Mas, assim, eu, mais uma vez, deixo à vontade para que algum dos participantes possam questionar a Emanuele, né, na sua pesquisa. Eu não vou me atentar muito, mas, assim, esse seu trabalho me lembrou isso, né? A questão de qual é a cor de uma cidade, qual é o formato de uma cidade, como a gente lida com esses espaços públicos e como é que a gente pode traduzir isso numa forma de design para que a coisa funcione bem para todos, né? Nos faz pensar muito assim na real importância que esses espaços têm e que muitas vezes eles passam na verdade despercebidos, né? A gente com o dia a dia, com essa questão desse movimento, dessa vida frenética, nos faz esquecer da importância desses espaços e que eles são importantes sim para que a gente tenha uma vida mais saudável mesmo, de maneira mais prática mesmo, é saudável isso, de vivenciar esses espaços e, sobretudo, da gente perceber que eles são importantes para nós e que a gente tem, sim, que ter essa sensação de pertencimento sobre eles. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Alguma outra pergunta, gente? Eu acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta mais, a gente já pode prosseguir para a próxima apresentação. De qualquer forma, o tempo já fechou, os 20 minutos. Então, se a gente já puder ir para a próxima, Sérgio. Tudo bem. Então, Manuel, muito obrigado, tá bom? Por sua disposição, estar participando aqui do evento. Muito bom. Sucesso na pesquisa, tá certo? Obrigada. E, com certeza, isso vai gerar novos desdobramentos aí, né, para fazer design que seja inclusivo, tá bom? Obrigada. Sucesso e esperamos em breve partilhar mais desse momento com você, tá bom? Obrigada, muito obrigada pela participação. Queremos também agradecer aqui a pergunta dos colegas, a participação de vocês, viu? Agora, nós iremos ouvir a Bianca Tayane, não é isso? Isso, Bianca Tiane. Boa tarde, gente. Tiane, desculpe. Tudo bem, eu vou apresentar. Boa tarde, Bianca, seja bem-vinda, viu?
Eu que agradeço. Sua voz. Então, meu nome é Bianchiane, eu me formei recentemente em design pela UFC, e eu trouxe ao colóquio um trabalho que eu desenvolvi bem no começo da faculdade, foi na disciplina de Projeto de Produto 2. Eu desenvolvi ele junto às minhas colegas Ivna Rosa e Sabrina Mariano, e nós fomos orientadas pelos professores Lia Alcântara e Emílio Augusto. Eu inscrevi esse trabalho, mesmo tendo sido um trabalho feito bem no início da faculdade, porque eu acredito que esse trabalho teve um papel inicial no olhar sobre design, sobre a minha própria cidade, que eu desenvolvi ao longo do curso. E, enfim, o desafio desse trabalho, que apesar de ter sido desenvolvido no início do curso, eu tenho muita vontade de continuar, era construir um brinquedo que ressaltasse a função simbólica do design, se tratando principalmente da nossa cidade de Fortaleza. Essa disciplina tinha como principal via de exercício executar trabalhos de design focados na infância para crianças, e também buscava exercitar algumas das funções do design. A que nós focamos nesse trabalho foi a simbólica. Para executar esse trabalho, nós começamos a executar diversos métodos criativos baseados no livro Como se Cria, da Verônica Pasmino. E, dentre tantos métodos, em meio a um brainstorming que a gente estava pensando sobre situações agradáveis na cidade em que a gente podia se tratar jogando, e em meio também ao nosso cansaço, enquanto alunas de graduação e estagiárias, nós começamos a conversar sobre o nosso dia a dia no transporte público. Mais especificamente, sobre o nosso dia a dia nas Topics. Uma das nossas colegas precisava sempre sair da nossa aula mais cedo para pegar uma Topic específica, a Topic 54. E nós começamos a discutir sobre todas as situações que são possíveis de acontecer no transporte público da cidade. Isso em uma conversa distraída que interrompeu o nosso processo documentado criativo. E em meio a essa nossa conversa, a gente começou a brincar, né, que deveria fazer um jogo sobre isso, sobre todos esses percalços que acontecem em uma jornada de ônibus pela cidade de Fortaleza. Então a gente resolveu pesquisar sobre isso meio despretensiosamente, e a gente descobriu que as Topics têm uma longa história de resistência aqui em Fortaleza. Na verdade, elas começaram como um transporte alternativo, onde o cenário era principalmente dominado por ônibus, e esses ônibus não iam até zonas da periferia da cidade. Foi um protótipo inicial que ajudou a gente a explorar essa nossa visão sobre a cidade. Aqui a gente foi fazendo tudo muito à mão, aprendendo mesmo como executar algumas coisas, né? Aplicar textura nessa madeira e tudo mais, e executando essa exploração tanto pelas situações da cidade quanto por técnicas de primeira prototipagem, e tudo que pode ser feito, enfim, exploração de materiais dentro das nossas possibilidades na UFC naquele momento. E esse foi o nosso primeiro protótipo. Foi, como eu disse, foi enriquecedor de se fazer, né? A gente saiu enumerando diversas situações agradáveis e desagradáveis, como uma situação frequente, que era a Topic atrasar, ou determinado motorista é mais rápido, e aí você avançaria 2 casas, enfim, situações assim. E é isso, essa é a minha contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho a intenção, junto às minhas colegas, de dar prosseguimento a esse trabalho, porque foi uma experimentação que a gente fez bem no começo do curso e funcionou para trazer esse olhar para a cidade que a gente mora, e
esse olhar cuidadoso foi levado para as disciplinas seguidas e também para os nossos TCCs. O meu TCC foi sobre a cidade de Fortaleza e o de uma das minhas colegas desse trabalho também. E é isso. Muito bom. Bianca, parabéns pelo seu trabalho, tá? Você conseguiu fazer uma viagem no tempo. Realmente, você trouxe à tona um meio de transporte em que nossa cidade e muitas outras evidenciaram muito, né? Assim, foi muito, e vivenciaram isso muito, né? A Topic, como você apresentou, desde os seus modelos mais primários, que eram aquele furgão da Volkswagen conhecido como Kombi, até os micro-ônibus, eles tiveram um papel fundamental na mobilidade urbana de Fortaleza. Foi de suma importância você trazer na sua pesquisa que existiu realmente uma resistência de classes, né, em relação aos transportes ônibus, em relação aos táxis, e ela resistiu e ainda resiste como símbolo, né, hoje de uma maneira bem menor, mas muito bom ver a sua pesquisa. E o que me chamou a atenção é que na sua apresentação, de fato, me lembrou um jogo, né? Você conseguiu fazer exatamente isso, criar um jogo de tabuleiro, né? E sem sombra de dúvida, você precisa continuar esse projeto, porque tem vários desdobramentos sobre ele aí, né? Ele realmente dá a sensação de você querer brincar. Isso é muito bom. Assim, quando a gente... muito bom, muito bom. Quando a gente viu a apresentação desde o teu estudo, todo o processo, todo o croquis desenhado, você foi realmente sintetizando lá o trajeto e traduzindo isso de uma forma lúdica, mas que ficou em evidência que aquele era o trajeto, né? Isso foi muito, muito bem realizado. Agora, eu abro os questionamentos para os colegas que estão presentes aqui e quererem conhecer um pouquinho mais aí do teu trabalho. Bianca, você utilizou apenas no projeto, no protótipo da Topic, o corte a laser, não foi isso? Isso, utilizei o corte a laser. Na época, eu acho que ainda temos, né, no Departamento de Arquitetura e Design da UFC, uma oficina com alguns recursos para marcenaria, corte a laser e também outras ferramentas mais manuais, enfim, diversos tipos de serra e lixa. E uma equipe maravilhosa, muito disposta a ajudar nesses trabalhos das disciplinas. Ficou muito bom, ficou muito bom. Você pretende dar um desdobramento para que ele se torne um projeto real, execuível? Na verdade, a nossa maior intenção de desdobramento foi de levar essa ideia para outros caminhos e também para evoluir com o protótipo. Como foi um projeto de uma disciplina, né, e com um tempo bem limitado de execução, ele não ficou finalizado ao ponto da gente, enfim, da gente dá-lo por finalizado, né? Então, a gente tem essa intenção, a minha colega está aqui também, a Sabrina, a gente tem essa intenção de dar continuidade, dando um melhor acabamento e também de levar para outras rotas que podem acontecer pela cidade.
Uma pergunta aqui que o Levi fez foi se a gente testou com usuários, crianças, a interatividade desse jogo. A gente não teve a oportunidade de testar com crianças, a gente testou com os nossos colegas de sala mesmo. A gente não testou com crianças, principalmente... verdade, né? Nós testamos após algum tempo com, enfim, primos, enfim. Mas naquele momento a gente não achou seguro testar, porque por não estar em um acabamento ideal, não é interessante, né? Você levar, enfim, isopor, enfim, coisas que podem machucar uma criança. Em relação à escala, você pensou que seria aquela escala mesmo? Ali eu acho que está 1 para 30, 1 para 25, talvez? Isso. Na montagem, o tabuleiro inteiro, né, ele acabava ficando com mais ou menos 1,40 no chão, né, de comprimento. Era interessante porque ao jogar você não fica parado em um só lugar, é como se você estivesse se movimentando pelo tabuleiro ao longo do acontecimento do jogo. Então isso vai tornando a jogabilidade mais dinâmica. E também ele precisa ser jogado no chão, por essa fase de montagem ser interessante para esse objetivo que a gente tinha de orientar no espaço a criança que estivesse montando o jogo com os pais. Muito bom. E a ideia de jogar no chão remete o brincar mesmo, né? O brincar despretensioso, né? Isso é muito bom. Aí o software de design 3D que você usou foi o Allegro SketchUp ou o AutoCAD? Isso, a gente usou o Rhinoceros. E posteriormente a gente usou, acredito que o 123D Make para separar os pedaços do tabuleiro e cortar na cortadora a laser. Muito bom. Convido os colegas que quiserem fazerem alguma pergunta, alguma colocação em relação ao projeto, a apresentação da Bianca. Fiquem à vontade, a gente ainda tem tempo. Como vivemos em movimento, né, e a cidade é em movimento, Bianca, hoje a gente lida com um novo transporte, né, que é aí a bicicleta. Né? A bicicleta ela veio bem pouco tempo atrás, né, e hoje ela está muito forte, né, Fortaleza, em muitas cidades, se implantou estações aí compartilhadas. A ideia de se pensar em design, se pensar em espaço público também se pensa nesse transporte compartilhado, né? Fica a dica aí, ou uma sugestão, né? Que talvez você possa depois pensar em um novo brinquedo para nos prestigiar, talvez fazendo essa abordagem aí, dessa nova possibilidade de locomoção que a gente tem hoje. Né? As bicicletas compartilhadas também trazem um outro contato interessante com a cidade, porque elas ficam em pontos específicos, então, com certeza, é uma possibilidade muito interessante. Então, fica aí a sugestão para o teu projeto, parte 2, ou o complemento do brinquedo aí, tá? Da Topic 54. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Algum questionamento? Já temos... Mariana, como é que está o nosso tempo? A gente pode ir para a próxima apresentação já, se ninguém mais tiver alguma coisa para colocar sobre o trabalho. O próximo é da Letícia Barros. Pronto. Letícia Barros. Muito bem. Bianca, então, mais uma vez, agradecemos sua colaboração, sua participação. É um projeto realmente instigador, encantador, e remeteu muitas boas lembranças aqui. Né? Talvez muitos dos que estão aqui na sala não tiveram a oportunidade de participar da locomoção de um transporte como o Autopic,
e de lembrar das aventuras que era andar numa Topic lotada, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Mas assim, remete mesmo a um brinquedo gostoso de ver, e isso é um resultado de um projeto, de uma pesquisa realmente séria que se fez, com todos os relevantes assuntos ali, que foram pertinentes, e que trouxe a memória, né? Acho que tem muito a ver com a memória também da cidade, que precisa ser preservada. Esse trabalho seu aí tem um desdobramento, eu vejo um desdobramento muito substancial no futuro, talvez um projeto aí de mestrado, né, que lembre a memória da cidade, algo que está se perdendo, algo que a gente facilmente se perde diante de tantas coisas que a gente evidencia, né? Tá bom? Obrigado pela sua participação. E aí a gente agora convida a Letícia Barros para fazer a sua apresentação, nos prestigiar com construção de diálogos de potência sobre design às margens. É isso, Letícia? Oi, Olá. vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. A Laís vai mostrar os slides, tá bom? Que é minha outra colega. Tranquilo. Está tudo certinho, né? Tá. Então, gente, boa tarde. Obrigada pela presença. Tem muita gente querida aqui. E meu nome é Letícia Barros. E o nome desse projeto é Construção de Diálogos de Potência a partir do design às margens. Experimento em podcast como ferramenta para ecoar narrativas transgressoras. E ele foi feito com a Laís Fonseca, que também está aqui presente. Nós duas somos estudantes da graduação de design da Universidade Federal do Maranhão. E para introduzir o projeto, a gente trouxe essa breve contextualização do professor de design Flávio Calduro, em que ele discorre sobre o design após modernidade, e a gente traçou esse breve mapinha para localizar e contextualizar o cenário da mídia do podcast, que é o nosso projeto. Então, o Flávio Calduro ele vai comentar como a chegada da era da informação é marcada por tecnologias digitais e que são cada vez mais complexas e globalizadas, e assim essas tecnologias vão possibilitar uma intensa integralização e tráfego de informações entre diferentes públicos, localidades, para além das fronteiras físicas. E aí todo esse contexto vai facilitar a construção de canais híbridos, que, como é o caso do podcast, por exemplo. Pode passar, Laís. E aí, essa mídia, ela acaba localizando naturalmente comunidades interessadas em um mesmo tipo de conteúdo. E dependendo do tipo de comunidade, isso pode ajudar a criar redes de apoio que vão instigar o diálogo e a troca de ideias entre pessoas. Então, é uma ferramenta que tem um potencial muito grande, que, dependendo da forma como você aborda isso, você pode construir coisas muito incríveis. E aí, agora trazendo para um contexto geral do Brasil, a gente tem esse problema, que é o fato do podcast ainda ser pouco explorado no campo do design, e quando ele é geralmente caracterizado por marcadores sociais que são aceitos e validados dentro do discurso hegemônico, ou seja, dominante, do design que predomina no Brasil. E aqui a gente está tomando por eixo hegemônico do design no Brasil, principalmente as regiões sul e sudeste do país. E esse discurso, ele acaba sendo fortemente... Pode voltar, Laís. Perdão. E aí esse discurso, ele acaba sendo muito caracterizado por ser predominantemente masculino, cis, hétero, e principalmente sudestino. Então, ele vai ser fortemente influenciado também
pelas raízes eurocêntricas do design e também por uma política neoliberal, que é muito influenciada também pelos Estados Unidos. Pode passar agora. E aí a gente fez esse outro mapinha para poder mostrar como que, por conta dessa mídia hegemônica, isso pode acabar reproduzindo sempre o mesmo discurso e fazendo com que discursos marginalizados continuem sem nenhum tipo de representatividade e fazendo com que também não hajam recortes sociais. Pode passar. Espera. Tem alguém fazendo pergunta, mas a gente deixa para o final. Isso. Agora, a metodologia. Quais os principais problemas que esse discurso hegemônico pode causar? Bom, o problema é que quando a gente tem um discurso que predomina em relação aos outros, querendo ou não, por melhor que sejam as intenções de cada pessoa, esse discurso vai ter um potencial opressor muito forte, porque ele geralmente não vai levar em consideração vivências de designers marginalizados e grupos de minorias sociais. E aí um conceito de margens que pode ajudar a gente a entender isso é o conceito da Bell Hooks, onde ela fala que ela conceitua margem enquanto parte de um todo, porém não parte de um corpo principal desse todo. E aí, devido a essa instância de controle, fica muito difícil para que pessoas, designers às margens, consigam articular suas próprias ideias e vivências e sejam validados em seus campos ou possam trazer novas formas e saberes de se pensar, fazer design para fora de seu próprio grupo, de seu círculo social. E aí, o que a gente tenta propor aqui enquanto projeto insurgente, enquanto uma alternativa a essa ordem hegemônica, é o projeto do podcast, que vai surgir aqui em São Luís do Maranhão, que é onde a gente mora. E esse projeto ele é idealizado e liderado por 2 mulheres, estudantes de design, não brancas e periféricas. Pode passar. Aqui, a gente vai ter um pouco do processo do nosso podcast, que se chama Clandestina, e ele surge através da Laís, no começo, em maio, a partir de questionamentos que ela teve durante toda a graduação, com o objetivo inicial de trazer narrativas de mulheres nordestinas, sejam elas estudantes, profissionais da área, para jogo, para a gente conversar sobre isso. E aí, depois que o projeto ganhou corpo, a Laís me convidou para participar de um episódio, e acabou que, em julho, eu acabei entrando enquanto mediadora fixa do programa, e aí o percurso até o presente momento, a gente teve 6 discussões com 8 mulheres de diferentes localidades do Nordeste, e entre elas estudantes na graduação, mestrandas e profissionais da área também. E assim, foi um processo muito rico para a gente, porque a gente compartilhou muitas histórias, muitos saberes, e a gente aprendeu muito, assim, uns com os outros. E a gente construiu mesmo, assim, uma rede muito grande de afeto e de pessoas que se importam. Pode passar. Aqui nos resultados, a gente tem alguns episódios que já foram publicados. Esse primeiro é o papel do design como agente do ativismo, que foi com a Ana Áurea, que também está aqui na conversa. E a gente também teve um episódio sobre representatividade negra do design, que foi comigo, com a Jaqueline Mendes, que também está aqui, com a Dani Ramayane e com a Tainá Serra. E aí esse foi o meu episódio de estreia, falando sobre diálogos, sobre design, resgate e emancipação. E a gente também teve um episódio com a pesquisadora Thelmara Santos. Ela também teve um projeto que ela apresentou aqui no colóquio, e o episódio dela foi sobre território e correspondências através do design.
E aí o nosso último episódio está sendo uma série, que na verdade é uma série que a gente repartiu em 3 episódios, falando sobre design, precarização do trabalho e caminhos anticapitalistas, que é com a Maria Carvalho. E a nossa conclusão, bom, o projeto ele ainda está em continuidade, mas a gente acha que com a ajuda de diferentes corpos, e diferentes narrativas, a gente conseguiu construir um projeto insurgente que, de certa forma, ele vai transgredir com essa lógica do eixo sul/sudeste, e a gente tenta mostrar nossas vivências e a forma como a gente entende o design, não só isso, mas também nossas dores e nossas atuações na área e nossas relações de trabalho precarizado, e a gente também conversa muito sobre essa migração daqui do Nordeste para esses estados do eixo, assim, principalmente em busca de emprego. Tipo, a gente realmente sente muita dificuldade aqui em algumas localidades por conta desses serviços precarizados. Enfim, a gente dialoga sobre diferentes narrativas e tentando trazer mesmo essa perspectiva das margens, que a gente não se considera no eixo central, assim, do design no Brasil atualmente, não nesse eixo hegemônico. E, bom, a gente acredita muito nessa ampliação de imaginários a partir de diferentes vozes, corpos e narrativas, a fim de que a gente possa mesmo construir outros tipos de projetos, de formas de se ver o mundo mesmo, e como criar novas relações de trabalho dentro do design e dentro da pesquisa. E, enfim, a gente espera que esse projeto ele possa instigar outras pesquisas, outros projetos e inspirar outras pessoas também. Pode passar. Essas são as nossas referências. E é isso, muito obrigada. Aí tem as redes do podcast Clandestina, e você também pode ouvir a gente no Spotify, por exemplo, em outros serviços de streaming também, como o Google Podcast. E é isso, gente. Obrigada. Letícia aqui presente, viu? Muito bom. Presente, um projeto potente e relevante para os nossos dias. Sem sombra de dúvida, a gente precisa dessa força às margens aí, tá? Tem muito, mas muito a contribuir com o design. Partilho realmente de todo o seu pensamento e precisamos criar esse levante mesmo aí, essa cultura de ouvir o além desse meio sudestino que a gente já tem aí sido tão potencializado, tem sido tão tem sofrido tanta enxurrada disso tudo, né? Uma pergunta que eu te faço: como é que a gente participa? Existem imagens para convidados para participar do projeto? Então, nossas redes sociais estão sempre abertas para quem quiser mandar DM indicando pessoas ou querendo compartilhar qualquer coisa. E eu e a Laís, a gente também está sempre em busca de pessoas para somar com o nosso projeto. E a gente está tentando... Dani, você pode ouvir no Spotify. O nome é Clandestina. Clandestina Podcast. E a gente está finalizando essa primeira temporada agora. E a gente está se ajustando para a segunda. E basicamente, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é levantar novas pessoas para a gente trazer para o programa. Levantar novos projetos. Então, tipo, a gente é real muito aberta. Se vocês quiserem vocês mesmos participarem ou indicar alguém que vocês acham que
possa ser interessante trazer para essa perspectiva de margens ou projetos insurgentes, ou até mesmo contar histórias e narrativas pessoais em qualquer tipo de área de atuação no design, vocês podem mandar nas nossas redes sociais. Que legal. Fica aí, então, o convite da Letícia, pra gente, da Laís também, né? A Laís está deixando aí disponível no chat o Instagram e o Spotify. E agora está aberto aqui para questionamentos, perguntas aí dos convidados, dos colegas que estão assistindo. Foi feita uma pergunta sobre a tua fonte de pesquisa, né, de informação, logo no início, Letícia. Eu estou olhando aqui o chat. Então, gente, essa metodologia de decolonizar ou descolonizar, ela não é uma metodologia nova, assim, ela está sendo uma metodologia nova para o campo do design, mas para outros campos de ciências sociais, etc., não é algo novo. Então, assim, é muito difícil a gente achar censos no sentido de pesquisa mesmo, assim, geográfico e pesquisas matemáticas, estatísticas. É muito difícil a gente achar esses censos dentro da nossa área do design, tipo, é muito difícil mesmo. Então, tipo, agora que eu acredito que a gente esteja engatinhando um pouco nisso, mas, assim, eu, por exemplo, nunca achei censos e dados que podem falar sobre esse lance de, por exemplo, relação de podcasts aqui no Nordeste e podcasts no Sudeste e no Sul. Mas uma boa pesquisa que eu achei foi isso mesmo. Uma pesquisa que eu achei, a gente até deixou na descrição, acho que foi do nosso último episódio, só que eu esqueci de trazer para cá, mas foi, tipo, a única que eu achei, que foi uma pesquisa, tipo, nacional de mercado, do design de produto, design gráfico, que foi feita em 2014, tipo, muito antiga, e, se eu não me engano, essa pesquisa é de Brasília. Eu deixei essa pesquisa em alguns episódios, mas esqueci de trazer para cá. Peço desculpas, mas já eu arranjo esse link. Mas lá tem dados e lá tem muitos mapas sobre localização mesmo, tanto de eixos de mercado de design localizados assim bem sistematicamente mesmo entre as regiões aqui do Brasil. Mas como a Maria falou, geralmente é muito focado em resultados mercadológicos. Então, assim, esses censos, esses dados de pesquisa ainda são um pouco raros para a gente, principalmente nesse discurso, assim, contra-hegemônico. Acho que é bem complicado, tipo, achar alguma pesquisa, assim, que vai de encontro a isso, trazendo essas comparações mesmo, pelo menos da área do design, em relação ao Sudeste e ao Nordeste. E aí a única que eu achei mesmo foi essa que eu tô sem aqui. Laís, se tu achar, joga aqui o link, por favor. E lá, tipo, foi o maior aparato de dados, pelo menos, que eu achei. Não, só complementando a fala da Letícia, pessoal, acho que ela não falou, mas também em todos os episódios que a gente publica, as referências que a gente menciona, a gente sempre deixa disponível na descrição do episódio, caso sejam textos de uso livre, a gente disponibiliza também. E uma coisa que a gente entra muito não em conflito, mas em diálogo, quando a gente começou o projeto, e até hoje, é justamente sobre essa questão das fontes, né? Então, às vezes, a gente se prende tanto às fontes e a gente esquece que para romper epistemologias é para isso que a gente faz esse tipo de pesquisa, né? Justamente para criar novas fontes. Então, eu vou tentar caçar esse link, perdoem a gente por essa questão, a gente deixa aqui no chat. E os outros materiais de indicação que a gente tem de referência, a gente sempre deixa disponível na descrição dos episódios, e caso alguém queira os materiais de hoje também, é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza. Sérgio, eu poderia fazer uma colocação? Claro, meu querido. Pode sim, Eduardo. Deixa eu ligar aqui a câmera. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, assim, como ouvinte, como
espectador aqui da apresentação, eu posso dizer que é incrível, assim. E eu conheço muito poucos trabalhos que têm uma coragem mesmo, assim, uma potência que nem o trabalho de vocês tem de apresentar o problema e contestar ele a fundo e até a raiz, assim, das questões. E fazer isso de forma tão brilhantemente bem, assim, na verdade. E aí eu só queria que vocês elaborassem um pouquinho mais, assim, que vocês falam muito desse processo de subjetivação política para além da disciplina do design, estritamente, né? E aí, nesse sentido, a gente precisaria agregar várias outras esferas da nossa formação, da nossa individualidade, né, da nossa subjetividade na construção desse outro design, assim, dessas outras alternativas. E aí eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês, como é que foi que vocês estruturaram essa capacidade crítica tão forte, assim. Laís, tu quer começar? Não, pode começar. Tá, vamos lá. Essa semana até me perguntaram isso, alguma coisa assim, nesse sentido de como eu comecei a me identificar enquanto mulher negra e como eu comecei a ficar tão próxima dessas questões políticas e me envolver com isso de uma maneira muito forte. E assim, eu acho que isso me acompanha mesmo. Desde quando eu passei por esse processo, eu acho que isso começa com o meu processo, pelo menos, de me ver enquanto uma mulher negra. Então, quando esse processo começou, isso foi desencadeando naturalmente outras coisas. Então, eu não tinha como isolar esse fato da minha futura profissão, dos locais onde eu estudaria, de quem estaria acima de mim, assim, em níveis hierárquicos falando, em qualquer estrutura que seja na academia, seja um trabalho que eu tivesse. Então, eu nunca isolei esses fatos, assim, eu sempre tento mesmo trazer eles comigo e pensar em como isso influencia, né, o espaço onde eu tô e que sujeito eu vou ser naquele espaço. Então, eu acho que como isso, assim, de algo que faz parte de mim, eu fui começando mesmo a interligar com os pontos. Então, conversando mesmo com os meus amigos e vendo como era a situação de trabalho aqui em São Luís, conversando mesmo assim, vendo relatos, vendo quanto a galera pagava no estágio, pagava assim, tipo, R$ 300 no estágio. E pessoal, assim, não era gente que não trabalhava, não, era gente assim que trabalhava até demais. Então, ter mesmo assim esse círculo de amigos, assim, da minha vivência mesmo, assim, da minha própria experiência, foi algo que nunca me deixou alheia a essas questões. Porque, pelo menos, o meu círculo na faculdade, eu tenho a sorte, pelo menos, de ter uma turma que ela é muito próxima entre si. Então, a gente conversa muito sobre isso. Então, a gente tem muito essas discussões, assim, da nossa área e pensando, assim, em termos de futuro. E aí, sei lá, eu sempre meio que carreguei essa identidade política comigo até porque eu me vejo, não me vejo tendo outra escolha, sabe? Eu tenho mesmo que tentar interferir no que eu puder e com as coisas que eu puder também. Tipo, não dá pra gente fazer tudo, mas dá pra gente também pensar em formas de se ajudar uns aos outros, mesmo que seja, sei lá, um trabalho de formiguinha. Mas, enfim, eu acho que principalmente o fato de não isolar esses fatos, tanto da negritude quanto da periferia e das margens, e de ser um trabalho extremamente precarizado, acho que quando você não isola tudo isso, não tem como você ficar alheio a esse tipo de perspectiva crítica mesmo da sua área de atuação. E
principalmente a partir do corpo, né, que você ocupa. Então, quando você é uma pessoa que está naturalmente na margem, sei lá, na maioria dos sentidos, tipo, pô, eu sou mulher negra, e sou nordestina, e enfim, tipo, isso não é algo que tá meio alheio de mim e das coisas que eu quero construir também para minha vida. Então, eu sempre tento ficar atenta a isso e interligar as coisas o máximo que eu posso. Tipo, em qualquer espaço que eu esteja, eu estou sempre tentando olhar com um olhar mais crítico. E é isso. Laís? Só acho que a fala de Letícia já fala muito sobre o que a gente pensa, mas só complementando, falando da gente enquanto mulheres não brancas, periféricas e nordestinas, a nossa existência, os nossos corpos e o lugar que a gente habita já é político. Então, assim, crescer tendo essa consciência do lugar e do espaço que você ocupa faz com que a gente não tenha nem como distanciar isso da nossa atuação profissional, porque não é como se fossem duas esferas separadas, a esfera pessoa, né, a esfera mulheres, da esfera designer profissional. Então, eu sou muito grata de ter uma parceira de projeto que assim, a gente vive na mesma sintonia, e isso reflete muito no projeto. Então, assim, quem escuta sabe que a gente tem um estímulo de pensamento crítico e tem um posicionamento político definido. Eu acho que é muito isso que a Letícia falou mesmo, quando você entende o lugar que você ocupa, o espaço que você ocupa, e a voz que você tem, ou a voz que talvez você não tenha, você consegue ter essas coisas muito nítidas na sua cabeça, e usar elas a seu favor, digamos assim, com o que a gente tem para hoje. E acho que é isso, Edu. Só uma ressalva aqui, tipo, a gente não nasce, né, com esse pensamento já formado e tal, é tudo muito, é tudo um processo, e são processos, assim, muito difíceis. Tipo, meu processo de me reconhecer enquanto mulher negra foi um processo, não foi algo assim, tipo, sou negra. Foi um processo político e que envolveu muitos fatores, muitas coisas. E são processos longos, são processos demorados, você entender quem você é, onde você está, como você pode atuar e como os outros te enxergam, né, também naquele espaço, e as coisas que você pode estar sujeito a passar. Então, não é algo fácil também você desenvolver essa consciência, é algo que leva tempo e que geralmente, assim, é bem doloroso mesmo, quando você percebe esses espaços, esses corpos. Obrigado, meninas. Eu queria Valeu, Hugo, pela fazer uma participação rapidinho. Vou ligar a câmera. Oi, gente, eu sou a Laila, eu sou de Brasília. Eu queria elogiar, assim, a galera do podcast, assim, eu acho muito massa a iniciativa. Eu gostei bastante da parte da metodologia, porque tem tudo a ver com o processo decolonial, a permeabilidade e o processo rizomático de construção e elaboração de projetos de design, assim, acho que tem super a ver, e essa quebra da linearidade também. E aí, só para finalizar, meu agradecimento também, assim, meus elogios, na verdade, é quando o Djonga fala que a gente precisa ter o resgate para que não haja mais resquício. E aí, falando mais sobre a perspectiva negra dentro do design. E é isso. Valeu. Laila, você é maravilhosa. E, gente, a gente usou o TCC da Laila como referência para um dos nossos episódios, e é uma pesquisa, assim, belíssima. Queria que tu deixasse aqui, Laila, o link do teu TCC, que também é muito necessário. Estou muito feliz que tu veio assistir a gente aqui. Obrigada mesmo.
Na verdade, agradecer a todos, né? Muito obrigada, pessoal, por todo o apoio, por toda a colaboração, pelas palavras, pelas trocas. Obrigada ao colóquio também pelo espaço de fala. E é isso, galera. Muito obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos a vocês, Letícia e Laís, vocês estão de parabéns aí por esse projeto lindo e potente. Realmente precisamos desse trabalho que vocês estão realizando, tá? Ficaram algumas perguntas aqui, algumas considerações no chat, uma delas é que a Aline de Albuquerque, ela faz uma sugestão de uma bibliografia, bom, a Spivak, chamado Pode o Subalterno Falar. Se não existir, ela comenta, se não existir justificativa formal para o projeto de vocês, fora dos limites do que é reconhecido como conhecimento, esse artigo é a prova de que ele existe e é justificável. Então fica a dica aí, ela fala que talvez vocês já conheçam, porque é famoso. E a Daniela, melhor dizendo, ela pergunta sobre se vocês estão na graduação ou na pós, qual é a área do design que vocês cursaram, e ela fala que no design gráfico aqui no Sul, que ela é de Florianópolis, as reflexões políticas são fragmentadas, e ela teve alunas e alunos negros que ansiavam por referências. Ela se esforçou bastante, mas teve dificuldade de encontrar fontes de pesquisas. Né? Encontrou alguns no Brasil, mas precisa, ela sente a necessidade de darmos mais visibilidade no nosso país. Eu acho que isso vocês já estão fazendo com muita força. Laís comentou aqui, né? E é isso, gente. Fica aí o convite, tá bom? Para que todos possam acessar o podcast Clandestina e se enriquecer mais ainda aí com as considerações bem contundentes aí da Letícia e da Larissa, tá bom? Obrigado a vocês, irmãos, por essas suas colaborações aqui no nosso evento. Né? Agora, a gente vai convidar a todos os presentes aqui a partilharem conosco aqui por mais alguns instantes. Agora a gente vai convidar o Wellington Minoru. Você me corrige, tá, Wellington? Kihara. Falei correto? Olá, pessoal. Boa tarde. Seja bem-vindo, Wellington. Sim, Sérgio, obrigado. Falou correto o meu nome. Wellington Minoru Kihara. Perfeito. Design para comportamento sustentável, né? Exato. A palavra é sua. Então, tá certo. Então, vou cronometrar aqui. Então, eu sou o Wellington, eu falo aqui de Curitiba, no Paraná, no âmbito da Universidade Federal do Paraná. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, o tema desse resumo expandido é design para o comportamento sustentável aplicado a serviços. Um objetivo de geral aí os metaconceitos, políticas públicas para a coesão social no âmbito da saúde mental. Então, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa, produção e utilização. Estou no segundo ano do doutorado. O meu orientador é o professor Dr. Agnaldo dos Santos. Então, ele está no contexto da programa de pós-graduação em design, né, o PPG Design, e dentro de um núcleo, que é o que se chama Núcleo de Design e Sustentabilidade, que desde 2005 criam projetos aí no âmbito de produtos, serviços sustentáveis, sistema produtos, serviços sustentáveis, né. Então, aqui só para contextualizar vocês também, esse aqui é a minha pesquisa, né, está numa fase inicial, né, então estou no segundo ano, então o que foi possível trabalhar até agora
foi muito a questão da fundamentação teórica, né? Então, da revisão bibliográfica, então, são alguns resultados que eu já tive. Era para ter ido a campo esse ano, no entanto, que o contexto que nós vivenciamos impossibilitou essa ida, né, de coleta de dados para amadurecer ainda mais a pesquisa. Mas, enfim, deu um gás também para fazer aí o processo de revisão, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco do resultado desse estado da arte, e o que vai dar um embasamento, digamos, para um método de pesquisa, né? Então, praticamente, a gente faz esse processo de revisão bibliográfica nas nossas pesquisas, né? Então, nesse momento, a gente fortaleceu um pouco isso. Então, só apresentando aqui um tema, não sei se muitos de vocês têm contato com esse tema, o design para o comportamento sustentável visa compreender e intervir no comportamento humano, tendo em vista reduzir impactos econômicos, sociais e ambientais negativos. Então, aqui, o foco é o comportamento do usuário, né? Então, também tenho adentrado nessa linha pela minha formação em psicologia. Então, meu interesse e meu campo de atuação é o foco no comportamento, né? E, mais especificamente, como a gente está aí nesse campo da sustentabilidade, para o comportamento sustentável, né? Então, como que o design pode contribuir para gerar um comportamento mais sustentável, né? Tendo em vista essas 3 dimensões da sustentabilidade: econômica, social e ambiental, econômico e social, né? Aqui é um pouco de uma representação que eu trouxe de uma tese do Dai, né, que ele diz que o design para o comportamento sustentável abrange essas 3 grandes áreas, né, a sustentabilidade, o design centrado no usuário e a ciência comportamental da psicologia, né. E acaba, né, conforme a revisão da literatura, acaba trazendo um pouco de cada área realmente. Então, aqui é um pouco dos resultados, né, dessa revisão sistemática e essa sistemática da literatura com relação a essa temática: design para o comportamento sustentável, design para a mudança de comportamento, e também já sabendo que uma das lacunas a gente encontrar é a questão dos serviços, como que é possível projetar as estratégias de design de comportamento sustentável para serviços. Também foi possível fazer uma revisão no âmbito do design de serviços também, né. Então, aqui eu separei em 2 questões, né, as ênfases. Como ênfase, eu localizei muitos trabalhos onde a aplicação dessas estratégias, elas ocorrem com foco em artefatos físicos, né, ou produtos, para gerar esse comportamento sustentável. Também tem um foco muito grande na dimensão ambiental. Então, por exemplo, aqui eu trago o exemplo de uma dissertação de mestrado, que procura reduzir, né, o consumo de água no momento de lavar roupas. Mas ainda tem muito mais exemplos nessa questão do ambiental, né? O próprio Forcato, que eu trago aqui logo abaixo, também traz essa questão de economia de água, né? Também existe já na literatura os frameworks, ou abordagens, ou modelos para mudança de comportamento, até mesmo diagramas e protocolos para que o designer possa utilizar e ter uma base para qual que é o melhor modelo a ser utilizado para intervir no comportamento, né? Então, existe já uma literatura vasta sobre isso, né? Vários tipos de modelos, o que eles analisam, qual tipo de comportamento, quais são os fatores que precisam ser analisados, né? Então, existe isso aqui na literatura. Eu também vejo que existe uma ênfase em algumas estratégias para mudança de comportamento no ecofeedback, ou no feedback. Então, sistemas que mostram quanto que a pessoa está consumindo de água, sistemas que mostram quanto que a pessoa está consumindo de energia elétrica, para então ela gerar um processo de conscientização e uma possível economia, né? Então, como lacunas, né, já falei, questão de serviços, né? Existe no design de serviços ligado à sustentabilidade, isso existe, mas o que eu percebo com relação a algumas estratégias, modelos, frameworks encontrados na literatura do design para o comportamento sustentável ainda precisa ser melhor explorado, né? Também a dimensão econômica e social pode ser melhor explorada, né, a partir do design para o comportamento sustentável.
apesar de ter frameworks, né, abordagens, modelos para mudança de comportamento, o que a literatura nos traz é que falta a aplicação desses modelos. Então, muitos autores trazem lá, para você mudar um comportamento, você precisa analisar esses fatores, você precisa utilizar isso, tem essas estratégias. No entanto, o que está faltando também é a aplicação, né, a possível efetivação no campo desses modelos, né? Então, também é uma lacuna. E estratégias de reflexão, também pode ser consideradas algumas estratégias que alguns autores chamam de estratégias inconscientes, né, que é para gerar reflexão. Então, existe o problema, existe, às vezes, um serviço, né, um produto, que faz com que a pessoa pense e reflita se vale a pena mudar ou não, né? Porque se a pessoa começa a refletir sobre isso, a tendência é que ela tenha uma mudança de comportamento mais duradouro com relação à sustentabilidade. Ela passe a economizar mais, ou passe a ter comportamentos mais sustentáveis, né? Lembrando que a sustentabilidade não é só o âmbito ambiental, né, mas também econômico-social, e também não é somente ligado à economia de água, mas também à inclusão de pessoas, né, integração. E daí, a partir dessa revisão, foi possível dar uma delimitação ainda maior para a pesquisa, né? Então, tinha a grande área, que é o design para o comportamento sustentável. A pesquisa identificou que é possível implementar algumas estratégias, mas daí aqui é como implementar essas estratégias no âmbito dos serviços. E a minha motivação como psicólogo vai nesse âmbito da saúde mental. Então, a gente vê aí que mais de 11 milhões no Brasil tem depressão, mais de 18 milhões no Brasil tem o transtorno de ansiedade, e agora na pandemia aumentou ainda mais, né? Saiu um relatório em maio de 2020. Então, como que possivelmente serviços na área de saúde mental poderia melhorar a questão da coesão social? Então, a partir desse estado da arte, foi possível delimitar um pouco mais a pesquisa, né? Obviamente que seria um primeiro momento de revisão, né? Por quê? Porque daí no método precisa ser explorado ainda mais. Não precisa que apareça o método agora, mas apareceu um exemplo aqui de um modelo para mudança de comportamento, tá? Só para vocês também terem uma ideia. Esse aqui é um modelo de design para intervenção comportamental, né? Identificado na literatura do design para comportamento sustentável, que apresenta algumas fases, né? Os elementos para a mudança de comportamento, né? Os níveis de intervenção, né? Se é para orientar a mudança, manter a mudança, ou segurar a mudança. Então, aqui é muito importante ressaltar que não é só importante, às vezes, focar na mudança. Às vezes a pessoa já tem um comportamento sustentável interessante, né? Às vezes faz uma compostagem em casa, né? Já sabe separar o lixo certinho. Então, como que poderiam ser produtos ou serviços que mantêm esse comportamento, né? E aqui algumas intervenções, né? Informação, então, estratégias informativas, de escolha, o ecofeedback que eu falei, que já é uma questão bem enfatizada, entre outras intervenções, né? E vai desde o controle total do usuário até o não controle do usuário, né? Que aí entra uma questão bem ética também, né? Que daí é o produto ou serviço já induzindo que a pessoa faça aquilo lá, né? E daí, para responder, né, digamos, a problemática, que seria como as estratégias de design para comportamento sustentável seriam aplicadas a serviço, mais especificamente, né, no contexto da dimensão social da sustentabilidade, mais especificamente no conceito de coesão social, né? E daí, mais especificamente, delimitando um estudo de campo, a questão da saúde mental, utiliza-se do método Design Science Research, né? Então, compreende o problema, gera alternativas, prototipa, avalia e comunica, né? E eu coloquei ali uma bolinha no meio que as ferramentas do design de serviços e as heurísticas para a coesão social sempre vão permear todos esses processos aqui, né? E aqui, daí, novamente, teria que rodar mais uma revisão bibliográfica sistemática para identificar algumas heurísticas para a coesão social no âmbito da saúde mental, para embasar ali a compreensão do problema, geração de alternativas e assim por diante. Então, eu estou nessa fase aqui hoje da minha pesquisa, né, tentar esmiuçar um pouco melhor o método, então pegar toda essa revisão
que foi feita no primeiro momento e colocar dentro do método, né? E rodar novamente o método de acordo com o estudo de campo, né? E aqui alguns resultados previstos, né? Alguns metaconceitos de serviços para o comportamento sustentável, aí a partir disso, recomendações e políticas públicas, também pretende-se, né, gerar um protocolo de aplicação de estratégias de design para o comportamento sustentável em serviços, e também, né, a própria revisão dentro do método, na fase 1 de compreensão do problema, pode gerar heurísticas para a coesão social no âmbito da saúde mental. Eu passei um pouco de tempo, mas seria basicamente isso, né, aqui algumas referências. Wellington, parabéns, tão gostoso de ouvir que realmente o tempo eu não percebi. Muito gostoso. Tua pesquisa é riquíssima aí, eu acho que realmente o tempo foi cruel aí, porque a gente gostaria de te ouvir bem mais, né? Mas, assim, eu queria, você parafraseou pelo momento, como essa pandemia, ela te conduz agora dentro dessa tua pesquisa, né? Porque tem aí a tua formação como psicólogo, a gente sabe que, eu lembro bem que, bem antes de a pandemia chegar aqui no Brasil, eu estava almoçando com um amigo pessoal e eu falei para ele, olha, essa pandemia ela vai mudar o comportamento de muitas pessoas. Mas não o comportamento dos hábitos de segurança, mas isso vai criar uma nova maneira de se conviver, né? E a gente vai precisar de ter realmente um novo olhar do design sobre essas pessoas, sobre o que isso vai acontecendo, com muitos desdobramentos que a gente vai ver no futuro. Então, como isso está te instigando, te conduzindo, te orientando para que você possa trazer mais contribuições para a gente aí, tão ricas como essa que você trouxe? Então, Sérgio, no começo da pandemia eu ia a campo, eu ia fazer um estudo de campo no hospital, né? E a ideia era fazer no contexto que não estava especificamente ligado à saúde mental, mas à prevenção de acidentes, né, no contexto hospitalar. E, infelizmente, né, quando começou, né, não deu para ir a campo. Então, eu fiquei assim, nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter esses dados aí também para qualificação, que a ideia é qualificar agora no começo mais ali na metade, né, que o programa deu uma prorrogada aí também para o pessoal que vai qualificar. Então, eu fiquei assim, né, o que vai acontecer? E daí foi surgindo essa bola de neve de pessoas com muitas questões de saúde mental, né? Quando começou a pandemia, eu comecei a fazer um voluntariado de plantão psicológico, né? Então, eu entrava nas lives, e pelo Instagram mesmo, e me disponibilizava 1 hora para ficar atendendo as pessoas e tirando dúvidas delas, né? E atendi muitas pessoas, eu acho que fiquei uns 2 meses todo dia entrando, atendi mais de 200 pessoas aí, e via como tinha muitas questões que estavam relacionadas à pandemia, né? E daí conforme foi observando os próprios dados, né, da Organização Mundial da Saúde e outras instituições aí da saúde, que mostram, né, como aumentou essa questão de ansiedade, estresse, né, problemas de relacionamento na pandemia, né. Então, isso me motivou ainda mais, né, Sérgio, a tentar trabalhar algum aspecto, né, relacionado à saúde mental, né, e trazer um pouco da minha área da psicologia para contribuir com relação a isso, né. Porque se for ver, Sérgio, a minha pesquisa, ela independe do serviço, né. A ideia é eu fazer uma questão do como aplicar as estratégias de design para o comportamento sustentável em serviços, né, melhorando a coesão social. Mas diante desse universo existem várias possibilidades, né? Desde às vezes idosos, né, pessoas com saúde mental ou pessoas em hospital. Então, o contexto é muito amplo. Mas daí, para tentar aí especificar um pouco mais e entrar aí para coleta de dados, eu me motivei a entrar nessa questão da saúde mental, né? E conheço algumas pessoas que trabalham nesse âmbito, né?
Então, também facilitou isso. Acho que é isso, não sei. Muito bom. Não, tranquilo. Então, vamos aqui abrir para perguntas dos colegas. Né? Todos são convidados a... Vou desligar que passa um trem aqui do lado da minha casa. Então, está aberta para questionamentos sobre o projeto, que a gente pode conversar um pouco mais. Todos podem participar, se desejarem. Pronto, Wellington, tem um chat aí, né, da Daniele. Eu queria que você partilhasse de novo o método de mudança de hábitos. Aquele framework, né, Daniela? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Não sei, Daniela, se o teu interesse também é com relação à mudança de comportamento, mas isso aqui eu trouxe como exemplo apenas um modelo para mudança de comportamento, né, que é Tang 2010, mas eu retirei de uma dissertação da Daros 2013, né, que ela traduziu, daí colocou nesse formato, daí eu copiei e colei aqui. Mas ele é um modelo para mudança de comportamento da Tang 2010, que você vai ver na literatura da Liley e Brahma 2011 também, tá? Esse aqui é um dos que mais tem, assim, sido utilizado no design para o comportamento sustentável. Mas você vai ver também na literatura do Fogg, não sei se já ouviram falar, que é o design, tecnologia persuasiva, né? Então, o modelo dele entende-se que você, para a mudança de um comportamento, você precisa entender as motivações da pessoa, as habilidades que ela tem, e entendendo quais são as motivações e habilidades, você gera um gatilho, né? E esse gatilho pode ser uma coisa bem simples, porque se a pessoa tem uma motivação muito grande, ela já vai querer mudar o comportamento, né? Agora, se ela tem uma resistência muito grande, um gatilho tem que ser maior, né? Mas às vezes ela tem uma habilidade muito grande. Então, ele traz uma forma de gráfico, né? Mas tem muito outros, né? Também tem o Mindful Design, vocês já ouviram falar também. O Mindfulness, talvez vocês já ouviram falar, que é uma teoria também da psicologia, que vem da atenção plena, né? E daí eu achei muito interessante quando eu vi isso na literatura do design, né? Modelo para mudança de comportamento, Mindful Design, né? Que é justamente aquela lacuna que eu trouxe aqui anteriormente, né? Que faltam estratégias de reflexão. Então, como que faz produtos gerarem, como que os produtos podem gerar uma reflexão nas pessoas, né? E a partir dessa reflexão, gerar comportamentos mais duradouros, ou seja, hábitos, né? Então, se for ver, a gente coloca ali como terminologia, isso eu já discuti em termos de orientação, existe essa nomenclatura, né? Design para o comportamento sustentável. Mas talvez seria o caso de ser design para hábitos sustentáveis, né? Porque o hábito já seria o comportamento mais duradouro, né? Então, é uma repetição de comportamentos. Então, a partir do momento que você repete o mesmo comportamento, você, digamos, tem o hábito, né? Você tem o hábito de escovar os dentes, hábito de acordar de manhã, tomar um café, né? Hábito de fumar, né? Tem fuma. Então, por quê? Porque todo dia você faz a mesma coisa, acaba tendo esse hábito. Então, como que o design também pode estimular que a pessoa faça esse comportamento todo dia e se torne um hábito, né? Eu trouxe aqui apenas umas lacunas, tá, pessoal? Mas, na verdade, existem outras, igual essa que eu falei. Como fazer com que a pessoa tenha um comportamento mais duradouro, né? Ou seja, trabalhar especificamente no hábito, né? Daniela, tá ok? Não sei, porque eu não vejo vocês quando apresento aqui a tela, né? Também não vejo o chat. Tá sim. Tá sim, agora ela fala. Você quer falar, Daniela? Pode ficar à vontade. Eu vou tirar aqui, daí qualquer coisa eu coloco de novo. Ela está sem microfone, agora ela está falando aqui no chat que, de fato, é difícil fazer as pessoas mudarem de hábito, né? Então, assim, em especial nesse momento em que vivemos, as pessoas
continuam ou estão potencializando um comportamento como se não houvesse essa pandemia, como se não tivessem vidas sendo ameaçadas, né? E ela comenta, concordando com você, que é importante encontrar esses gatilhos, esses disparadores, né? E, sem dúvida, contar essa contribuição aí. Mas ótimo, Daniela, esse que você trouxe é um exemplo muito bom, sabe? Para ver como que a gente, antes da pandemia, não tinha o hábito de usar máscara, né? Não tinha o hábito de lavar as comidas depois que... né? As embalagens, principalmente, depois que a gente chega no mercado. E como isso torna um hábito, porque a gente está, o quê? Mais 7 meses fazendo isso, né? E possivelmente, mesmo que tenha, às vezes, uma vacina, ou que a gente já esteja num novo normal, digamos, a gente talvez vai continuar fazendo esse comportamento, porque tem essa questão do hábito, né? Mas olha só, essa questão, ó, tem gente que continua agindo como se não houvesse pandemia. Aí entra uma questão de política pública também. Por quê? Porque a mudança de comportamento, ela vai desde a adesão voluntária do usuário, igual aquele modelo que eu acabei de colocar aqui, apresenta. Então, o usuário, ele sabe que se não usar máscara, ela vai ter que vai pegar o vírus, ela sabe disso, então vou usar a máscara por minha livre e espontânea vontade, ser voluntário, né? Agora, se ela não começa a usar máscara e sabe que isso é prejudicial para a própria sociedade, aí vai ter que entrar uma mudança de comportamento sem o controle do usuário, que talvez você já entenda que são elementos mais coercitivos, né? Então, que obrigam, digamos, o usuário a ter determinado comportamento. Talvez, eu acho que na própria arquitetura também se vê muito isso, né? Por que tem as lombadas, digamos, né? Para a pessoa parar o carro, né? Não ir com os radares, por exemplo, as multas e etc. O próprio uso do cinto de segurança. O próprio uso do cinto de segurança, né? A lei seca, né? Então, por isso que a questão do mudança de comportamento também tem uma implicação muito importante na questão da política pública. Por quê? Porque se a gente vê que mudar um comportamento é benéfico para a sociedade, para uma melhor inclusão, para melhor saúde das pessoas, né? E as pessoas acabam não tendo esse comportamento, às vezes a intervenção, né? Aí entra o designer, aí entra o arquiteto, aí entra os projetistas. Como que esses profissionais podem trabalhar com os tomadores de decisão no âmbito de políticas, né? E colocar isso que é importante, né? E como talvez projetar artefatos que possam gerar isso, ou coercitivos ou reflexivos, né? Ou entre meio termo, né? Porque tem uma série lá naquele modelo que eu apresentei agora, apresenta uma série de formas de intervenção, né? Aqui no meu bairro, quando levo a minha cachorra para passear, eu uso 2 máscaras, pois tenho muita gente sem máscara na rua. Mas se vocês forem ver, talvez, não sei se no contexto de vocês, aqui, às vezes, no mercado, a pessoa não pode entrar sem máscara, né? E aqui também tem, acho que a multa, né? Não sei se a multa tá geral também, né? Isso são intervenções para mudança de comportamento coercitivas. Né? Por quê? Porque você está meio que obrigando a pessoa a usar o equipamento, né? E tudo mais. O ideal, porque assim, às vezes tem esse modelo coercitivo, igual o Sérgio também falou, o cinto de segurança. Mas às vezes, se não é obrigatório, né? A pessoa às vezes acaba deixando de usar porque ela não gerou uma reflexão, né? Por isso que na literatura diz que intervenções que gerem a reflexão podem gerar mudanças de comportamento mais duradouras, né? Porque a pessoa não está sendo obrigada, ela sabe que aquilo ali faz mal para ela ou que pode ter um acidente futuramente, né? Então é interessante trazer que existem esses dois, né? Também tem o persuasivo, né? Persuasivo é muito que vocês vêem nas redes sociais, né? Acho que quem viu aquela série, não sei se é documentário da Netflix, né? Que diz lá das redes sociais, o próprio rapaz lá, que foi diretor, CEO lá de uma das redes, ele teve a palestra com o BJ Fogg, né? Até colocar aqui, ó, BJ Fogg, que eu vejo lá, que ele é um dos que aparece na literatura também do design para o comportamento sustentável, né? Que ele trabalha com tecnologia persuasiva.
E vocês veem como que às vezes aparece uma propaganda para a gente no Instagram, aparece uma propaganda para a gente no Facebook. Isso é um contexto persuasivo, ele não é coercitivo, né? Porque não está te obrigando a clicar numa propaganda, mas ele é persuasivo. Ele está, ó, olha, essa calça aqui pode ser boa para você, né? Olha, esse tênis aqui parece ser bom para você também, né? Então, é interessante perceber como que a gente está rodeado por vários gatilhos, digamos, e esses gatilhos podem estar influenciando no nosso comportamento, né? Isso, é o que, assim, a pessoa joga, né? São as publicidades, o pessoal joga ali, os gatilhos também, né? A pessoa já está motivada a comprar uma calça, né? Só que ela tem, assim, ela não sabe onde procurar, né? Então tem uma baixa habilidade, digamos. Então ela tem uma grande motivação, isso, ó, exemplificando do gráfico do Fogg, tá? Que é o modelo de mudança comportamental persuasivo. Então a pessoa pode ter uma grande motivação, né, para comprar uma calça, por exemplo. Só que ela tem uma baixa habilidade no sentido assim, eu não sei onde eu começo a procurar isso, né? Qual que é o melhor preço? Então ela está com essa dificuldade. Então, daí, às vezes, entendendo que ela tem essa dificuldade, mas ela tem uma grande motivação, o que vai acontecer? Às vezes o sistema, entendendo isso, já joga aquilo ali para ela, né? Olha, tem essa calça que custa R$100, essa com R$50, essa por R$30. O sistema, né, a própria rede social, ela já mostra para ela aquela dificuldade que ela tinha inicial, porque a motivação ela já tem grande. É a mesma coisa que mudança de hábitos, né? A pessoa tem uma grande motivação de querer parar de fumar, mas ela tem uma habilidade baixa com relação a isso, ela não sabe por onde começar, como que ela faz para parar de fumar, mas ela quer muito parar de fumar, né? Então, quais gatilhos que você precisa jogar para ela que ela possa melhorar? Então, talvez um design informativo, uma estratégia informativa, que você, regularmente por dia, você vai jogando algumas informações, o que ela pode fazer para substituir o hábito do fumo, né? Toma uma água, vai fazer um exercício, enfim, isso daí vai conforme a persona, né? Igual acho que a nossa colega aqui, a Bianca, trouxe a questão da persona. No design para comportamento sustentável, é importantíssimo você entender a persona, né? Porque cada um de nós aqui temos as nossas próprias necessidades, as nossas próprias motivações, e isso aí vai fazer toda a diferença no projeto, né? Excelentes colocações, viu, Wellington? É isso aí, muito bom. Nossa palestra aqui daria um desdobramento para várias outras horas, né? Essa ideia na verdade, você falou do dilema das redes, né? Aí a gente ainda, eu me lembrei aqui também do Foucault, do panóptico, né? A gente também tem nós somos esse produto aí tão precioso para muitos, né? Para grandes incorporações, né? Aqui a gente poderia ter trazido somente os modelos, né, para mudança de comportamento, né, dos autores diferentes, por exemplo, né? Então, a gente te agradece, Wellington, tá? Pela sua colaboração aqui com o nosso evento, pela sua excelente pesquisa. Espero que você possa qualificar logo aí com louvor, tá bom? Com sucesso. Esse trem que passa aí é o que vai para Morretes? Isso, é o que, na verdade, não. Esse aqui, o que passa do lado de casa aqui, Sérgio, é o que faz transporta, acho que carga só, né? Alimentos, acho que alguma coisa assim. Agora, o que vai para Morretes é o que é do outro lado da rua. Então, eu moro do lado da rodoviária aqui, né? Que é o ponto principal do trem aqui. Daí passa um trem que é da carga e outro trem que vai para Graciosa, lá para Morretes. Conhece aqui? Conheço a terra, conheço aí. Muito bonito, agradabilíssimo, viu? Fica o convite você aparecer aqui no Ceará para conhecer também Fortaleza e o Nordeste, viu? Eu gosto, eu passo algumas férias aí, eu conheci Fortaleza, ali aquela praia bem conhecida, né, Jericoacoara, Canoa Quebrada também, muito agradável, né, eu que sou bastante de praia, me agrada muito, né? Tá.
Olha aí, coisa boa. Então, vamos, então, dando continuidade. A gente, na verdade, está chegando ao fim, né? Queremos aqui agradecer a todos e a todas. Mariana, você tem alguma consideração final? Eu queria só lembrar, vou passar uma última vez no chat a lista de presença para caso alguém tenha entrado agora, só no finalzinho poder assinar. Queria agradecer novamente a compreensão de todos, Na como lista de ocorrido presença. anteriormente. Sim, isso. Parabenizar também todos os trabalhos, todos muito incríveis. Muito massa o que está sendo construído aqui. E é isso, eu queria convidar vocês também, porque hoje mais tarde vai ter mesa. Então, quem puder acompanhar às 6h30, fica atento nas nossas redes. Eu também quero agradecer o apoio do Bruno, da Mariana, e realmente faço minha voz, a Mariana, em relação às palestras. Foram palestras potentes e fundamentais para o design, para a sociedade que a gente está vivendo, e vocês aqui estão fomentando um comportamento, uma nova maneira de pensar, e isso é muito bom, a gente precisa disso, né? Então, participem sempre desses eventos, é enriquecedor para todos nós crescemos muito com tudo isso. Quero agradecer a todos e a todas, e espero vê-los em breve, aí, no próximo encontro.